O sol causticante do sertão batia nas terras secas de Caraúbas, no oeste do Rio Grande do Norte, naquela tarde de outubro de 1967. Antonino Benevides Carneiro ajustou o chapéu enquanto estacionava em frente à farmácia da cidade, sem saber que nos próximos minutos sua morte desencadearia décadas de violência que transformariam sua família em lenda e pesadelo do Nordeste brasileiro. Na porta da farmácia, seu irmão conversava despreocupadamente com o sargento Adelson Pires, o delegado da cidade que até semanas atrás era considerado amigo íntimo da família. A amizade havia se despedaçado por uma razão que parecia absurda para qualquer observador externo, mas que no código de honra do sertão era gravíssima. Ribamar, filho de Antonino, havia lavado um caminhão de transporte animal no açude público da cidade, desobedecendo ordem expressa do prefeito José Nicodemos. O delegado, em vez de discretamente informar Antonino para que este corrigisse o filho, havia repreendido o rapaz diretamente, publicamente, ferindo mortalmente o orgulho do vereador. Antonino havia viajado até Natal para pedir providências ao governador Valfredo Dantas Gurgel, que era primo de sua esposa Maria da Luz Gurgel. Esperava que o peso político da família fizesse o delegado ser transferido, uma vingança silenciosa e administrativa. A resposta do governador foi tão inesperada quanto humilhante. Pegue essa arma, venda, compre um rosário e vá rezar, porque é a melhor coisa que você faz. Antonino saiu daquele gabinete fervendo de raiva. Não compraria rosário nenhum, compraria balas. Quando Antonino desceu do carro e viu o delegado conversando com seu irmão, algo se rompeu dentro dele. "Você está falando com esse sacana?" gritou, cuspindo a palavra como veneno. O delegado virou-se, os olhos estreitando. "Sacana não!" respondeu, a mão já se movendo instintivamente em direção ao coldre. "Eu não quero briga. Não é briga, não?" disse Antonino, sacando o revólver. Os 3 tiros ecoaram pela rua principal de Caraúbas, arrancando pedaços de tecido e carne do corpo do delegado. Adelson cambaleou para trás e conseguiu, mesmo ferido, correr para dentro do mercado próximo. Mas Antonino não era homem de deixar serviço pela metade. Seguiu o delegado para dentro do estabelecimento, determinado a executar o que havia começado. O que aconteceu nos segundos seguintes desafiava qualquer lógica de sobrevivência. Adelson Pires, com 3 balas no corpo, conseguiu se virar, sacar sua própria arma e disparar 3 vezes contra Antonino. O vereador caiu no chão do mercado, morto antes de perceber que havia falhado. O delegado, mesmo gravemente ferido, havia vencido o duelo. Sobreviveu aos ferimentos e, nos meses seguintes, transformou-se em lenda viva na região. Vangloriava-se publicamente de ter eliminado um carneiro, zombava da família, dizia que se pegasse uma arma, ninguém sobreviveria. A humilhação era completa. Os carneiros não tinham homens crescidos para vingar Antonino, apenas crianças. Luzia, irmã de Antonino, decidiu que essa humilhação não ficaria sem resposta, mesmo que a vingança demorasse anos. Levou seus filhos pequenos ao cemitério para exumar o corpo do irmão, uma tarefa macabra que marcaria para sempre aquelas crianças. José Vantuil Carneiro, chamado de Vanzinho, tinha apenas alguns anos quando viu a mãe erguer o crânio de Antonino com as 2 mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "O espírito dele tem que entrar no corpo de vocês", disse ela, a voz embargada de ódio e dor. Minha mãe só queria vingança. Os meninos assistiram àquela cena em silêncio, absorvendo cada palavra como juramento sagrado. Maurício Carneiro, outro dos garotos presentes, prometeu ali mesmo: "Vou vingar a morte do meu tio." O delegado Adelson Pires continuou sua vida em Caraúbas por anos, cada vez mais arrogante, cada vez mais confiante de que os carneiros eram fracos demais para a retaliação. Não percebeu que aquelas crianças estavam crescendo, endurecendo, preparando-se. Um segundo sargento, parente dos carneiros, vindo do Rio de Janeiro, conseguiu rastrear o delegado quando este se mudou para Natal, estabelecendo-se no bairro Tirol. A informação foi passada aos carneiros. Maurício, agora adulto, juntou-se a Francisco Carneiro e Carneirinho.
Os três viajaram até Natal armados e determinados. Encontraram Adelson Pires em uma tarde qualquer, caminhando despreocupadamente pela rua. Não houve palavras, não houve aviso. Mais de 10 tiros rasgaram o corpo do delegado, derrubando-o na calçada. Quando caiu, os carneiros se aproximaram e, com um pé de cabra, despedaçaram seu crânio, a mesma parte do corpo que Luzia havia segurado anos antes no cemitério. A mensagem estava clara. A família não esquecia, não perdoava, e mesmo que demorasse uma geração inteira, a vingança viria. A década de 1980 marcou a evolução dos carneiros de vingadores familiares para criminosos profissionais. Em 1982, planejaram um dos roubos mais audaciosos da história do Nordeste: interceptar o avião pagador que trazia 600 milhões de cruzeiros para os trabalhadores da Frente de Emergência contra a Seca. O plano era meticuloso, ensaiado ao minuto. Maurício, Vanzinho, João Benevides e Sidney Ferreira sabiam exatamente quando o avião pousaria, como os carros transportariam o dinheiro, quantos seguranças haviam. Mas 500 metros antes de chegarem ao aeroporto, um padre italiano chamado José Eventorelli, dirigindo distraído, bateu no carro dos carneiros. A reação foi instantânea e brutal. Os quatro saltaram com armas em punho, atirando para o alto. "Sai, padre! Sai!" O religioso, aterrorizado, abandonou o veículo e correu. Os carneiros tomaram o carro e seguiram para o aeroporto, mas o atraso de poucos minutos havia destruído a sincronia perfeita do plano. Quando chegaram, o avião já estava taxiando. A maioria dos carros com dinheiro já havia partido. Restava apenas uma Brasília, afastando-se lentamente pela pista. Os carneiros posicionaram o carro no meio da pista de taxiamento, bloqueando a passagem. Saltaram com as armas em punho. Os seguranças dentro da Brasília, completamente despreparados para aquela situação, nem tentaram reagir. Congelaram quando viram os canos apontados para eles. "Saiam e corram para o mato!" ordenou Maurício. Os homens obedeceram, desaparecendo entre a vegetação ao redor do aeroporto. Os carneiros abriram a Brasília e encontraram 2 malotes. Dentro, 94 milhões de cruzeiros. Não eram os 600 milhões que esperavam, mas era uma fortuna. Partiram em alta velocidade, deixando o aeroporto em alerta, mas sem nenhuma testemunha que pudesse identificá-los. Segundo investigações posteriores, o dinheiro financiou a campanha de Mário Fernandes, candidato a prefeito de Caraúbas. Os carneiros não roubavam apenas por ganância. Roubavam para poder político, para influência, para garantir que a lei nunca os alcançasse. Eram criminosos, mas criminosos conectados, protegidos por uma rede de favores e intimidação que se estendia dos sertões até os gabinetes das capitais. José Valdetário Benevides Carneiro nasceu em 7 de março de 1959, filho único de Luiz Cândido Benevides e Antônia Âmila de Paiva, sobrinho de Antonino. Ao contrário dos primos, Valdetário não cresceu sonhando com vingança ou violência. Tornou-se mecânico. Estabeleceu uma oficina respeitada em Caraúbas, era considerado tranquilo, afastado de brigas. Pessoas vinham de longe buscar seus serviços, incluindo membros da família Simeão Pereira. Valdetário parecia ter escolhido um caminho diferente, honesto, longe da criminalidade que manchava o sobrenome Carneiro. Em abril de 1991, tudo mudou. Valdetário foi preso junto com os primos Aguinaldo Galego e João Branquinho, acusados de roubar uma Ford Pampa na cidade de São Bento, interior da Paraíba. Valdetário não havia participado do crime. Estava apenas com os primos quando foram abordados, mas o sobrenome Carneiro pesava mais que qualquer alegação de inocência. Foi condenado a 4 anos de prisão. A polícia de Caraúbas, farta dos carneiros, decidiu humilhá-los publicamente. Colocou os 3 jovens no capô da viatura e desfilou pelas ruas da cidade, buzinando, gritando: "Olhem aqui os carneiros que são tão fodões! Onde estão agora?" Valdetário cumpriu 4 anos por um crime que não cometeu, carregando a humilhação daquele desfile. Quando saiu em 1996, tentou retomar a vida de mecânico.
Ficou 1 ano e meio consertando carros, mantendo a cabeça baixa, tentando esquecer. Mas em 1997, Elinaldo Simeão Pereira, da família rival Simeão Pereira, convidou-o para participar de um assalto a um comerciante de Mossoró. Valdetário recusou. Não era bandido. Queria apenas trabalhar em paz. Os Simeão Pereira roubaram o comerciante mesmo assim e, para desviar as investigações, colocaram a culpa em Valdetário. Quando a polícia chegou procurando-o, ele entendeu que seria preso novamente por um crime que não havia cometido. Algo se partiu dentro dele naquele momento. Se ia ser acusado de qualquer forma, se o sobrenome o condenava independentemente de suas ações, por que continuar tentando ser honesto? Valdetário pegou armas, juntou-se aos primos Galego e Branquinho e foi atrás dos Simeão Pereira. Forçou-os, sob ameaça de morte, a devolver o dinheiro ao comerciante de Mossoró. Depois foi atrás de Geraldo Francisco, o homem que anos antes o havia envolvido no roubo da Pampa. Encontrou-o em sua fazenda em 1997, despreocupado, vivendo tranquilamente. Valdetário entrou, sacou a arma e executou Geraldo e outro homem que estava com ele. 2 tiros cada, profissionais, frios. Saiu da fazenda e nunca mais voltou a ser mecânico. De vítima do sobrenome, Valdetário transformou-se no chefe da família. Assumiu o comando das operações criminosas dos Carneiros com uma eficiência que surpreendeu até os primos mais experientes. Tinha inteligência, planejamento, frieza. Entre 1997 e 2003, Valdetário coordenou mais de 100 roubos a bancos em todo o Nordeste, transformando os Carneiros na quadrilha mais temida da região. Em 1999, após roubar uma agência bancária na cidade de Augusto Severo, o grupo se refugiou em uma fazenda isolada. O caseiro, vendo vários carros importados e desconfiando que fossem os assaltantes, ligou para a polícia. Todos conseguiram fugir antes da chegada dos policiais, mas Valdetário nunca esquecia uma traição. Em 6 de dezembro de 1999, o caseiro foi encontrado morto, executado com 5 tiros certeiros. Valdetário julgou também o dono da fazenda, um médico, culpado por não ter impedido o caseiro de delatar. Na noite de 23 de dezembro de 1999, faltando apenas 2 dias para o Natal, o médico João Pereira da Silva voltava de fazer um parto, acompanhado de 3 assistentes. Estavam conversando em frente à casa de uma delas quando Valdetário chegou com 3 homens. Abriram fogo com fuzis AR-15 e escopetas calibre 12. O médico tentou correr para dentro da casa, mesmo ferido, mas os carneiros o perseguiram. 49 tiros destruíram seu corpo dentro da residência. Uma das assistentes também foi morta. Não teve participação alguma. Estava apenas no lugar errado. O que tornou esse assassinato diferente de todos os outros foi que João Pereira era irmão de Aguinaldo Pereira, prefeito de Caraúbas. Valdetário havia executado o irmão de um prefeito. E não parou ali. Ligou para uma rádio local e confessou o crime ao vivo. Só tem um homem na família Simeão, que é o Dr. Aguinaldo. O resto é tudo ladrão, safado, pilantra. Prometeu guerra. Disse que pouparia apenas o prefeito, mas todos sabiam que era mentira. Aguinaldo Pereira e sua família, sob constantes ameaças, mudaram-se para Mossoró, retornando a Caraúbas apenas quando absolutamente necessário. 6 meses após a execução do médico, em junho de 2000, a Polícia Federal conseguiu prender Valdetário em Monteiro, Paraíba. Estava desarmado em um bar com a namorada quando foi surpreendido. Foi levado junto com o primo Francimar Benevides Carneiro para a Penitenciária de Segurança Máxima de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Ficou preso por exatos 5 meses. Em 4 de novembro de 2000, 2 caminhonetes chegaram até Alcaçuz. Em cada uma havia uma metralhadora giratória montada, dessas que se vê em filmes de guerra. Os homens estavam armados com fuzis AR-15 e granadas. Renderam 2 guardas. Fizeram-nos de reféns. Um PM que tentou reagir foi baleado e ficou gravemente ferido. Os invasores não negociaram. Simplesmente entraram, pegaram Valdetário e Francimar e saíram andando. Na confusão,
Outros 29 presos fugiram. Um que tentou escapar foi abatido. Valdetário estava livre novamente, mas agora não apenas como criminoso, mas como símbolo. A fuga de Alcaçuz transformou-o em lenda. A imprensa começou a chamá-lo de líder do novo cangaço, comparando-o a Lampião. Não era mais apenas um ladrão de bancos. Era o homem que desafiava o próprio Estado, que invadia presídios de segurança máxima, que executava prefeitos e irmãos de prefeitos. Aguinaldo Pereira contratou 16 seguranças pessoais, reforçou o patrulhamento policial em Caraúbas, mas sabia que não adiantaria. Valdetário o queria morto, e o que Valdetário queria, mais cedo ou mais tarde conseguia. Na noite de 7 de novembro de 2001, Aguinaldo veio a Caraúbas inaugurar uma obra da Companhia de Energia. Após a cerimônia, voltou para Mossoró com a esposa Antônia, conhecida como Nieta da Nóbrega Gurgel, acompanhado pelos policiais militares, Sargento Ronaldo Rafael da Silva e o soldado Cláudio Pereira do Nascimento, além de Everlan da Silva, que trabalhava como caseiro e segurança. Iam assistir ao jogo da seleção brasileira contra a Bolívia. O Santana seguia pela estrada quando, na altura da comunidade Lagoa de Pau, a 10 quilômetros de Mossoró, encontrou uma curva fechada. Uma caminhonete bloqueava o caminho. O soldado que dirigia foi obrigado a reduzir a velocidade. Foi quando o inferno começou. Valdetário e seus homens abriram fogo de ambos os lados da estrada. Fuzis AR-15, escopetas calibre 12, pistolas calibre .40, rifles 30. O soldado foi atingido primeiro, perdendo o controle do veículo. O Santana desceu um barranco de 10 metros, capotando violentamente. Todos foram arremessados para fora. A única pessoa que não recebeu tiros foi Nieta, esposa do prefeito. Morreu por afundamento do crânio causado pelo capotamento, ficando presa a uma cerca de arame farpado. Os outros foram crivados de balas. Quando o legista recebeu o corpo de Aguinaldo Pereira, não conseguiu contar quantos tiros havia levado. Os buracos eram tantos e tão próximos uns dos outros que se tornavam uma massa única de carne dilacerada. Mais de 100 disparos atingiram as vítimas. Valdetário havia cumprido sua promessa. O prefeito que o humilhara, que representava a lei que o condenara injustamente, estava morto junto com toda a sua comitiva. Era vingança, mas também era mensagem. Ninguém estava seguro dos carneiros, nem prefeitos, nem delegados, nem a lei. Após executar Aguinaldo, Valdetário voltou ao que fazia melhor: roubar bancos. Em 4 de junho de 2002, com mais de 15 homens, invadiu a cidade de Macau. Tomaram as entradas, posicionaram sentinelas nas esquinas. Quando uma viatura conduzida pelo delegado Robson Luiz de Medeiros Lira e o delegado regional Antônio Teixeira dos Santos Júnior passou, foram recebidos com rajadas de fuzil. Robson morreu instantaneamente. Teixeira sobreviveu com ferimentos no braço e no rosto. Os carneiros renderam 3 bancos simultaneamente: Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Levaram aproximadamente R$500 mil. Na fuga, amarraram funcionários dos bancos no capô e no teto dos carros, usando-os como escudos humanos, tática que décadas depois seria copiada por outras quadrilhas do novo cangaço. O Nordeste inteiro se mobilizou. Governadores, secretários de segurança, delegados regionais. Pegar Valdetário tornou-se questão de honra. Não era possível que uma família de criminosos fosse mais poderosa que todo o aparato policial de 6 estados. Em uma operação coordenada, a polícia conseguiu capturar Francimar, Aguinaldo Galego e Almeida, 3 dos principais membros da quadrilha. Investigações levaram os policiais até Caruaru, onde descobriram o que chamaram de Quartel-General dos Carneiros. Encontraram metralhadoras .50, dezenas de fuzis AR-15, escopetas de todos os calibres, munição suficiente para equipar um batalhão. Havia uniformes policiais, roupas de diferentes estilos, documentos falsos. Era uma operação militar disfarçada de quadrilha de assaltantes. O responsável por guardar o arsenal era conhecido como Piteco. Quando a polícia cercou o local, Piteco entendeu que não havia saída.
Se fosse preso, os carneiros o matariam por ter falhado em proteger as armas. Se fugisse, os carneiros o matariam por ter abandonado o posto. Tirou a própria vida antes que a polícia arrombasse a porta. Valdetário permaneceu foragido, mudando de esconderijo a cada poucas semanas, sempre com 4 ou 5 homens armados. Cruzava fronteiras estaduais, dormia em fazendas isoladas, mantinha contato mínimo com o mundo exterior. Mas na madrugada de 10 de dezembro de 2003, após uma denúncia, a polícia finalmente o encontrou. Estava no sítio Pau de Leite, zona rural de Lucrécia, Paraíba, com a esposa e um filho pequeno. O delegado regional de Pato, com pouco mais de 20 homens reunidos às pressas, cercou a casa durante a madrugada. Perto do amanhecer, o latido de um cachorro alertou o Valdetário. "Quem está aí?" gritou. "É a polícia", responderam. O tiroteio começou. Durou quase 1 hora. Valdetário tinha munição, tinha posição defensiva, tinha treinamento, mas estava encurralado. Finalmente gritou: "Vou sair." A polícia parou de atirar, esperando sua rendição. Valdetário saiu pela porta da frente com o fuzil AR-15 no modo automático e começou a disparar para todos os lados, cegamente, desesperadamente, tentando abrir caminho para que a esposa e o filho pudessem fugir pelos fundos. Não teve chance. Dezenas de tiros atingiram seu corpo simultaneamente. José Valdetário Benevides Carneiro caiu no chão de terra batida do sítio, morto aos 44 anos. O homem que havia sido mecânico pacato, que foi preso injustamente 2 vezes, que se transformou no maior criminoso do Nordeste, que roubou mais de 100 bancos, que executou prefeitos e delegados, que fugiu da prisão mais segura do estado, que comandou o novo cangaço com mão de ferro, morreu tentando proteger a família que havia destruído todas as outras famílias que cruzaram seu caminho. Os carneiros que sobreviveram se espalharam. Alguns foram presos e cumpriram penas. Outros desapareceram no anonimato, mudaram de nome, tentaram reconstruir vidas longe da criminalidade. Caraúbas voltou a ser uma cidade tranquila, mas todos que viveram aqueles anos carregam as cicatrizes. O sobrenome Carneiro ainda existe na região, carregado de vergonha e medo, lembrança de uma época em que uma família inteira escolheu o caminho da vingança e da violência, descobrindo tarde demais que esse caminho só termina em sangue, prisão ou morte. A história dos carneiros é a história de como a injustiça pode criar monstros, de como a humilhação pode transformar homens honestos em criminosos impiedosos, de como ciclos de vingança se perpetuam através de gerações até que ninguém mais lembra por que começou, apenas que precisa continuar. É a história do sertão brasileiro onde a lei sempre chegou tarde demais, onde a violência resolvia o que deveria ser resolvido em tribunais, onde famílias inteiras eram consumidas por ódios que poderiam ter terminado com um pedido de desculpas, um aperto de mão, uma palavra conciliatória. E quando a poeira finalmente assentou, quando o último carneiro foi preso ou morto, não restou nada além de cemitérios lotados, famílias destruídas e a pergunta que ninguém consegue responder: valeu a pena?